Bem, pessoal, vamos de BTC ao fim de tarde dessa segunda-feira, 3 de outubro, agora na Espanha, 19 horas e 17 minutos no Brasil, 14 e 17 da tarde. Gente, a BTC ficou muito volátil hoje. A gente até ameaçou criar um corpo real aqui para baixo dessa nossa cunha, abaixo da aresta inferior dessa nossa cunha triangular, mas rapidamente evoluiu para um doji. É o que a gente está desenhando hoje, um mini doji. Um candle com corpo real muito tímido, dois pavios, o pavio superior chegou a beijar a mediana do canal de Keltner, que está em 19.500, chegamos a fazer 19.498, quase beijamos, na verdade a mediana está em 19.511, vamos ver se até o final do desenho desse candle no diário hoje a gente consegue furar a mediana do canal de Keltner de baixo para cima. É bem provável que se a gente não conseguir no candle de hoje, amanhã a gente siga para tentar buscar a aresta superior dessa cunha triangular que está meio que se confundindo aqui com a base da nuvem no diário. Os outros indicadores aqui no diário estão dando conta de que já vem uma bela amplitude ondulacional compradora, o squeeze está nesse sentido, o MACD eu estava analisando, a exponencial curta e lenta, ambas estão migrando para a banda superior da métrica, escalando para quadrantes mais altos. No nosso gráfico da banda de VWAP mensal, a gente segue aqui com um doji que fez dois pavios, né, o superior e o inferior, furando a upper e a lower. Tudo em virtude dessa reunião de emergência do Fed, que deixou os mercados bem voláteis. Agora a Nasdaq subindo mais 1,52, chegou a estar caindo e agora está subindo. E a BTC acompanhou essa volatilidade. Chegamos a fazer a mínima hoje em 18.959 e a máxima em 19.498. Demos um beijinho na upper, demos um beijinho na lower, na banda de VWAP mensal, que segue sendo desenhada porque a gente está no segundo candle diário ainda do mês de outubro. A gente precisa de pelo menos uns 5 candles para desenhar uma banda de VWAP mensal mais clara, vamos colocar assim. E no gráfico das VWAP segue a nossa figura triangular acumulacional plenamente vigente. A gente, na verdade, está perdendo amplitude movimentacional aqui no bico desse triângulo, que já deve buscar a VWAP anual, que está lá próxima de 27 mil dólares. No intraday, a BTC foi didática. Na manhã aqui da Europa, aqui na Espanha, a gente beijou a lower, voltamos para VWAP, estressamos a upper, voltamos para VWAP. O sinal ofertado hoje fechou rapidamente, justamente porque a BTC tá um reloginho. Os assinantes do Clube Ouro colocaram o lucro no bolso. Enfim, na seara fática, um documento extraído do processo Ripple versus XRP dá conta de que um diretor da SEC afirmou que efetivamente a XRP não é um security e que, portanto, não está sob o espectro regulatório da CVM norte-americana. Esse documento até então não tinha sido aberto ao público, mas o fato é que é uma declaração da própria SEC, de um alto funcionário da própria SEC, um diretor, dando conta de que a XRP não é efetivamente um security. Isso é muito bom. E o primeiro-ministro japonês dá conta de que a transformação digital que vai acontecer no Japão, que vai incluir metaverso, blockchain e NFTs, vai ser disruptiva. Segundo ele, o governo japonês vai investir nessa transformação digital e a inclusão digital, educando a sua população e incluindo nos currículos da grade curricular do ensino japonês esse tipo de conhecimento. E no Brasil, a Prefeitura do Rio também diz que vai ensinar blockchain, metaverso e tokenização para a população. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do projeto Naves do Conhecimento, a população local carioca será instruída sobre essas novas tecnologias, com novos potenciais, que inclui metaverso e tokenização. Meio que um repeteco do que o governo japonês está promovendo. E na seara geopolítica e finanças internacionais, um dólar fortalecido está incomodando bancos centrais estrangeiros. Para sustentar suas respectivas moedas, bancos centrais estrangeiros estão despejando títulos do Tesouro norte-americano. As participações de bancos centrais estrangeiros em títulos do Tesouro norte-americano na unidade de custódia do Fed está caindo rapidamente. Em uma semana,
foram despejados nada menos que 40 bilhões de dólares em títulos estrangeiros até então titularizados por bancos centrais estrangeiros que estão se livrando para poder sustentar as respectivas moedas. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar, já que o Fed convocou uma reunião de emergência hoje, justamente porque alguns fundos de previdência nos Estados Unidos começam também a dar sinais de que estariam extremamente alavancados em algumas operações, e essa conduta hawkish do Fed, se ela permanecer, vai empurrar não só a economia norte-americana, mas a zona do euro e o planeta como um todo num abismo recessivo. Agora o Fed começa a ter que lidar com a realidade, que é a imposição de uma recessão a fórceps para poder controlar a inflação, e que vai acabar colapsando o sistema financeiro. Vamos ver. E a turbulência nos mercados envolvendo o Credit Suisse ainda persiste. Eu estava vendo aqui a cotação do Credit Suisse agora. Chegou a cair mais de 20% em uma semana. Nesse momento, caindo menos 1,06 a 3,94 francos suíços. Ou seja, quando começa um zoom assim, envolvendo uma instituição financeira, é porque às vezes não tem mais solução. Vamos ver se o Credit Suisse não vai se transformar o Lehman Brothers dessa crise. E a força fiscal da Alemanha está preocupando outras nações europeias. O pacote de subsídios alemão para enfrentar essa crise de hiperinflação e disparada nos custos de commodities energéticas, principalmente as tarifas de energia dos alemães, o pacote vai ser de 200 bilhões de euros, superou o pacote da Liz Truss no Reino Unido. E algumas nações europeias estão incomodadas. Segundo eles, tem que haver uma solução comum num nível europeu e apropriado ao orçamento de outras nações. A Espanha está muito incomodada, já que, segundo o Sánchez, não há dinheiro para subsidiar as tarifas de energia elétrica dos espanhóis. A França também está incomodada e, segundo líderes dessas outras nações, se não houver um guarda-chuva de proteção comum a todos os cidadãos comunitários, não só os alemães, é bem provável que com essa onda agora de extrema-direita surgindo na Itália, na Suécia, é bem provável que a própria União Europeia comece a sofrer turbulências. Um séquito de novas vertentes políticas surgindo na Itália, na Suécia, e que são declaradamente anti-zona do euro e anti-União Europeia. De repente, com esse protecionismo pontual da Alemanha querendo promover um subsídio somente em favor dos alemães e não em favor de todos os comunitários, de repente esse descompasso, esse desequilíbrio pode desestabilizar a harmonia política da União Europeia. Países como Espanha, Portugal e França não têm dinheiro para subsidiar 50% das tarifas de energia elétrica dos seus súditos. Ou seja, gente, o mundo tá maluco, o Vladimir Putin segue com as suas ameaças nucleares, a BTC tá dando um mini show hoje, vamos colocar assim, dentro de toda essa turbulência em que Nasdaq ficou caindo praticamente uma semana, tombando igual uma jaca, a gente até que começa o mês de outubro, agora o primeiro dia útil, se saindo muito bem, beijando a mediana do canal de Keltner. De repente a gente consegue romper para buscar aqui a aresta superior dessa cunha triangular na projeção e de repente até iniciar uma incursão para dentro da nuvem, quiçá explodir numa onda 1 para buscar essa camada congestional em 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.